Oi, turma, tudo certo? Tô com saudade de vocês. Eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, pra gente sair logo dessa situação, né? E espero vocês hoje no horário da aula, lá no Google Sala de Aula, pra gente poder conversar. Quero saber um pouquinho o que vocês estão achando, as dúvidas. Então, a gente tem esse momento de conversa mesmo. Nós vamos continuar falando dos pensamentos automáticos. Então, a gente já teve uma aula, né, falando brevemente a definição desses pensamentos, que eles são. Nós já tivemos uma aula falando quando esses pensamentos são distorcidos, quais são as principais classificações desses pensamentos. Então, quais são os principais erros de pensamento? E na aula passada, nós discutimos como identificar os pensamentos automáticos. Então, a gente viu que a principal forma é, sempre que o paciente relatar uma situação difícil, uma situação problemática, algo que mobilizou emoções intensas nele, a gente perguntar para o paciente, né, o que estava passando pela sua cabeça naquele momento. E também fazer essa pergunta quando, durante o atendimento, durante a sessão, a gente verificar no paciente uma mudança de humor, né? Alguns sinais que indicaram ali uma alteração na emoção que o paciente está sentindo, também questioná-lo sobre o que se passa na sua cabeça. Mas na aula nós também aprendemos algumas estratégias de como acessar, de como identificar os pensamentos automáticos quando essa estratégia geral, né, essa pergunta mais geral, não dá muito certo. Então a gente viu 9 estratégias de como identificar os pensamentos, evocar os pensamentos automáticos durante os atendimentos. Na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre como avaliar esses pensamentos automáticos, tá bom? Vamos pensar o seguinte: as pessoas, geralmente, elas têm centenas ou até milhares de pensamentos automáticos durante um dia. Então, todas as situações, né, que a gente vive ao longo do dia, elas são interpretadas, né, elas são avaliadas aí através de um julgamento rápido, que são os pensamentos automáticos. Então, eles acontecem o tempo todo. E os pensamentos automáticos não necessariamente são disfuncionais. Não necessariamente um pensamento automático ele é uma distorção. E nem, né, e ele pode inclusive não ser uma distorção, e pode ser muito funcional, né? Então, a aula de hoje vai ser tanto para a gente pensar desses vários pensamentos né, que as pessoas podem ter, quais pensamentos vão ser trabalhados na terapia e também como avaliar a utilidade e a validade desses pensamentos. Bom, então nós vamos dividir a aula em 2 grandes tópicos. Primeiro, um tópico que é selecionar os pensamentos automáticos fundamentais. Então, quais pensamentos automáticos que são importantes e que devem ser, então, investigados e questionados durante a terapia. E usar o questionamento socrático para avaliar os pensamentos automáticos. O questionamento socrático, gente, é uma das técnicas mais básicas, né, e mais utilizadas pela TCC. Na disciplina que vocês vão ter no ano que vem, nós vamos explorar essa técnica, né, de uma maneira bem detalhada, que já é uma das técnicas mesmo de intervenção. Mas aqui nós já vamos ter uma ideia do que se refere ao que se refere o questionamento socrático. Então, falando do primeiro tópico, selecionando os pensamentos automáticos fundamentais, ou seja, daqueles poucos pensamentos automáticos que o paciente traz para a terapia, que ele já selecionou dentre os centenas e milhares que ele teve ao longo do dia, quais daqueles pensamentos que ele trouxe são pensamentos fundamentais, centrais, muito importantes, que causam sofrimento e que então merecem ser avaliados, né, durante a terapia.
Como saber se esses pensamentos são importantes? Como saber quais deles devem ser privilegiados? Então vamos pensar o seguinte, que você está lá, né, na sessão com o paciente e aí surge então a descrição de um pensamento automático. Então, o paciente pode estar se referindo a um pensamento automático que ele teve numa situação passada, né, numa situação que ele viveu ao longo da semana, por exemplo, ou ele pode relatar um pensamento automático, né, algo que passou pela mente dele ali durante o momento da terapia. Como saber se esse pensamento automático relatado pelo paciente é importante? Bom, nós podemos averiguar isso através de algumas perguntas que eu separei para vocês aqui num quadro. Então, nesse quadro cinza, nós temos algumas perguntas bastante importantes que nos vão dar informações sobre se aquele pensamento automático relatado pelo paciente é um pensamento fundamental ou se não. Então, as perguntas são: é importante a gente perguntar em que situação que ele teve esse pensamento. Então, se ele já não tiver relatado a situação, né, pedir para que ele descreva essa situação e com uma riqueza de detalhes mesmo, né? Naquele momento, né, que você teve esse pensamento, então se ele estiver se referindo a uma situação que já aconteceu, quanto você acreditou naquele pensamento? No momento que você teve aquele pensamento. Beleza. E quanto você acredita naquele pensamento agora? O que você sentiu quando teve esse pensamento? Então, assim, o que esse pensamento despertou em você emocionalmente? Tá. E qual foi a intensidade dessa emoção? Né? Eu tive um pensamento automático de que nada vai dar certo para mim. De que eu nunca vou conseguir passar nessa prova. Então, esse pensamento automático te despertou que emoção? Eu me senti muito triste. E de 0 a 10, né? Quão triste você ficou? Ou você não necessariamente precisa aí usar a escala numérica, mas às vezes é bem interessante para a gente ter um dado mais concreto, né? Mais objetivo. E agora? Né? Quanto você se sentiu triste no momento que te ocorreu o pensamento automático e quanto você se sente triste, né? Ou quanto você se sente assim nesse momento. E por último, importante perguntar também o que você fez nessa situação. Então essas perguntas, elas nos vão dar indicadores se aquele pensamento automático que o paciente trouxe é um pensamento automático importante, com impactos sérios, né, na vida daquele paciente, ou se não. Então, é importante você perguntar também se o que mais passou pela sua cabeça nessa situação. Você pensou alguma outra coisa? Veio mais algum outro pensamento ou imagem quando você viveu essa situação? Desses pensamentos, qual foi o que mais te incomodou? Qual foi o mais perturbador para você? Então é importante a gente perguntar isso também, porque às vezes o paciente está ali te contando o relato de uma situação e de um pensamento que ele teve naquela situação, mas que pode ser que aquele pensamento não seja o pensamento mais perturbador que ele teve no momento. Todas as aulas sobre pensamento automático, né, tanto identificando os pensamentos automáticos, avaliando, e a gente vai ter mais uma aula, né, sobre respondendo aos pensamentos automáticos, eles estão baseados, né, em capítulos do livro que eu tinha sugerido como leitura para vocês, que está lá, né, como referência básica da disciplina. Tenho tentado ser fiel, né, nessas aulas, nessas atividades remotas, ser bastante fiel ao texto base da aula, para que um seja um complemento do outro mesmo. Então, eu trouxe para vocês 2 exemplos de como aquelas perguntas podem diferenciar pensamentos que têm um alto impacto
para o paciente de pensamentos que são importantes, né, são perturbadores, mas que podem serem trabalhados em outros momentos da terapia, né? Então tá, o primeiro exemplo. Então o terapeuta fala: então, você estava em aula na quinta-feira e não sabia as respostas das perguntas que o professor fez para a turma. E você se sentiu muito triste devido ao pensamento: eu nunca vou me sair bem nisso. O quanto você acreditou nesse pensamento e quanto você se sentiu triste? Então, aí a paciente responde: eu acreditei muito nesse pensamento e eu me senti muito triste. Aí o terapeuta pergunta, né? E quanto você acredita nesse pensamento e o quanto você se sente triste agora? Bom, eu ainda acho que eu não vou conseguir. E esse pensamento ainda é angustiante para você? É muito angustiante. Então a gente tem um primeiro exemplo. Então esse é um exemplo de pensamento automático trazido pelo paciente que aparentemente, então, é um pensamento automático fundamental. Me parece que tem impactos na vida do paciente até agora, né? No exemplo 2, então o terapeuta resume a situação trazida pelo paciente, né? Então você estava na biblioteca e não conseguiu achar o livro que precisava. Então pensou: eles são tão incompetentes, o sistema é tão ruim, e se sentiu frustrada. O quanto você se sentiu assim no momento, né? Me senti assim quase 90%. Você ainda se sente frustrada assim agora? Não, eu já superei isso. O que você fez quando você se sentiu assim? Bom, eu fui para casa e peguei o livro da minha colega emprestado. E se eu não tivesse pego o livro da minha colega emprestado, eu já até pensei que depois eu voltaria lá na biblioteca quando eu tivesse mais tempo para procurar o livro. Então tá, nós temos aqui 2 exemplos usando algumas perguntas daquele quadro que eu trouxe como um quadro guia, né, para vocês, e a gente já pode ver diferenças importantes entre os 2 pensamentos automáticos. Então a gente já conseguiu evocar o pensamento automático, nós já conseguimos determinar se aquele pensamento automático é importante ou não, e nós já conseguimos identificar algumas respostas associadas àquele pensamento automático, tanto as respostas emocionais, comportamentais. Pois bem, agora, tendo, né, essas informações assim, né, conquistadas, é o momento de colaborativamente terapeuta e paciente decidirem, né, com base então nessas informações prévias, quais pensamentos eles vão ser questionados durante o atendimento. Eu falo isso, não significa que nós devemos questionar diretamente o pensamento. Esse termo, questionamento socrático, não quer dizer que nós vamos questionar o pensamento que o paciente nos trouxe. Por que nós não vamos fazer isso? Vamos pensar. Primeiro, nós não podemos sair questionando o pensamento porque a gente nem sabe muito bem quanto aquele pensamento automático está realmente distorcido. A gente não sabe. Pode ser que aquele pensamento automático tenha causado sofrimento ao paciente, tenha despertado emoções do tipo frustração, ansiedade, tristeza, mas ele pode ser um pensamento automático bastante coerente com a realidade, baseado em evidências. Então, nós temos que tomar cuidado para não questionar um pensamento que pode estar ali adequado, não ser um pensamento disfuncional. Outra coisa, se a gente questiona diretamente o paciente, isso pode despertar no paciente um sentimento de que ele está sendo constantemente sendo invalidado pelo terapeuta. É como se ele não fosse legitimado pelo terapeuta.
que ele saísse lá do atendimento pensando, o terapeuta sempre acha que o que eu sinto, nossa, é errado, não tem nada a ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é questionar o pensamento. Dizer, olha, esse pensamento que você está tendo não está certo, porque veja bem, tem esse ponto aqui, você não está considerando isso. Se a gente faz isso, nós corremos esse risco. Primeiro, de estar questionando um pensamento que está adequado. Depois, de o paciente sair com a sensação de que o terapeuta sempre acha que ele está errado e de que não vai ser capaz de ajudá-lo. E depois, se eu questiono diretamente o pensamento, então se eu já assumo que aquele pensamento é uma distorção e tento apontar por que aquele pensamento não está certo, eu estou violando um dos princípios básicos da TCC, que é, de fato, essa relação colaborativa entre terapeuta e paciente. Tudo na terapia cognitivo-comportamental é entendido enquanto um processo que é feito junto. Terapeuta e pacientes fazem juntos. Eles juntos identificam pensamentos automáticos, juntos determinam quais pensamentos são importantes, né, são fundamentais, e juntos eles vão avaliar se aquele pensamento automático é funcional ou não. Então, muito cuidado quando a gente usa esses termos, questionamento socrático, avaliação de pensamento. Não é que eu vou questionar o pensamento em si, né? Mas dizer que aquele pensamento está errado, apresentar evidências de que aquele pensamento está errado. Não. É um processo de questionamento, de reflexão que ocorre junto com o paciente. E terapeuta e paciente, os dois vão investigar, né, vão se envolver num processo que é mesmo de cientista mesmo, né, de pesquisador, para ver se aquele pensamento automático trazido pelo paciente tem evidências, né, faz sentido ou não. Então tá. E também é importante lembrar, é raro que exista um pensamento automático distorcido que não tenha nenhuma evidência, que não tenha nenhuma razão de ser. Então a gente tem que ficar atento nisso para garantir que esse momento de questionamento e de avaliação seja imparcial. Então a gente não vai tomar partido de apontar se aquele pensamento está adequado ou não. Nós vamos fazer uma avaliação imparcial, tentando construir isso junto com o paciente. Bom, como fazer isso então? Para avaliar um pensamento automático, né, para ver se esse pensamento é um pensamento distorcido e para avaliar mesmo a validade, né, e a utilidade daquele pensamento automático, existem um conjunto de perguntas que nós podemos fazer ao paciente, né? O que nós precisamos investigar para conhecer, né, a validade e a utilidade de um pensamento automático? Nós temos que perguntar, primeiro, sobre quais evidências existem para aquele pensamento. É importante, eu preciso investigar as evidências a favor, ou seja, as evidências de que aquele pensamento está correto, e eu preciso investigar o contraponto, as evidências de que aquele pensamento está distorcido, né? As evidências contra aquele pensamento. Lembra que eu falei para vocês que todo pensamento, né, a grande maioria dos pensamentos, até os pensamentos disfuncionais, tem alguma, né, evidência favorável? Então, nós temos que ser imparciais aqui durante esse questionamento, né, durante essa avaliação. Então, nós temos que perguntar tanto as evidências que eu tenho a favor daquele pensamento e também as evidências que eu tenho contra aquele pensamento. Bom, eu também preciso ter, nesse processo de avaliação, perguntas sobre explicações alternativas. Então tá, aconteceu uma determinada situação, né, e eu tive um pensamento, foi um pensamento assim, né,
uma determinada interpretação que eu tive daquela situação que eu vivi. Existem outras explicações possíveis? Ou o pensamento que eu tive é a única maneira de entender aquela situação? Também preciso ter perguntas, né, que tenham uma função de descatastrofização. O que isso quer dizer? Eu preciso fazer algumas perguntas, eu vou dar o exemplo para vocês no próximo slide, mas eu preciso ter algumas perguntas nesse processo de avaliação que tente avaliar quais são as consequências reais se aquele pensamento estiver correto. Depois, eu também preciso apresentar, né, ter perguntas nesse processo de avaliação sobre o impacto desse pensamento automático. Então, assim, perguntar ao paciente, avaliar, né, quais são as consequências que acreditar naquele pensamento automático traz para o paciente. Então, como ele se sente, o que ele faz, né, quando ele acredita nesse pensamento automático. Então, conhecer de fato o impacto que crer naquele pensamento automático tem na vida do paciente. Tem aqui algumas perguntas de distanciamento. Eu vou dar o exemplo para vocês, mas é muito interessante, são perguntas muito importantes para fazer nessa avaliação do pensamento automático. Então, são aquelas perguntas do tipo assim: olha, imagina, vamos pegar essa situação que você acabou de me contar? Vamos imaginar, se essa situação tivesse acontecido com uma amiga sua e essa amiga estava te pedindo conselho sobre essa situação, o que você diria para ela? Então, essas perguntas que fazem com que o paciente imagine essa situação acontecendo com outra pessoa, ou seja, que ele tome um certo distanciamento daquela situação, que ele olhe de fora, são muito interessantes para a gente poder avaliar, né, a validade e a utilidade do pensamento ali. E, por fim, interessante também nesse processo de avaliação, estabelecer uma resolução de problemas. Para ajudar vocês, isso também está lá no texto base, né? Trago para vocês um quadro também com perguntas, né, que cada uma dessas perguntas se refere a um dos tópicos que precisam ser investigados nesse processo de questionamento, né, nesse processo de avaliação do pensamento. Então, esses tópicos foram traduzidos em perguntas. Olha só, a gente já tem nessa aula, né, então, 2 roteirinhos aí de perguntas super importantes para nossa atuação clínica em TCC. Claro, né, pessoal? Tem alguns pensamentos, algumas situações que são descritas pelo paciente que as perguntas não vão, nem todas as perguntas vão ser pertinentes. É importante dizer para vocês também que, após realizada essa avaliação, então questionar o paciente sobre as evidências a favor, sobre as evidências contra, questionar o paciente sobre explicações alternativas. Então, após todo esse processo de avaliação do pensamento automático, é importante que vocês façam uma pequena aferição se esse processo de questionamento, que a gente chama de questionamento socrático, né, de que esse processo de reflexão, né, de perguntas reflexivas, se ele teve resultado. Como eu posso fazer isso de uma maneira muito simples? Então, após ter feito esse processo de avaliação, de questionamento, eu posso perguntar: bom, e agora que a gente conversou tudo isso, que nós juntos, né, nos questionamos, né, averiguamos ali a validade e a utilidade desse pensamento, quanto você acredita nele agora? E aí a ideia é que, a partir desse momento de questionamento socrático, o paciente que antes acreditava 90% num determinado pensamento, 100% num determinado pensamento, diminua
diminui essa porcentagem. Então, agora eu acredito nesse pensamento, eu acho que esse pensamento é válido, 30%, 50%. Bom, pessoal, acho que é isso na aula de hoje. Não se esqueçam do exercício para essa aula, tá bom? E da gente se reunir hoje lá no Google Sala de Aula. Um grande abraço para vocês, tá bom? E até mais. Vamos pegar um exemplo. Eu acho que, enfim, eu chego na. A gente tá nesse período aí, né, sem atividades presenciais. Então, vamos imaginar, primeiro dia de aula presencial, né? Então, depois de um tempo sem se ver, né, todos nós nos encontramos lá na aula. E aí é o primeiro dia de aula e uma colega que senta do teu lado, você chega tipo, toda animada para dar um abraço, falar, nossa, que saudade. E a colega que tá do teu lado, né, que senta do teu lado, não te abraça. Te cumprimenta, conversa com você, mas não te abraça. Vamos pensar essa situação. E aí você tem um pensamento automático do tipo, nossa, ela não gosta de mim, ela tá brava comigo, ninguém gosta de mim, tá? Exemplos de pensamentos. Então a gente vai avaliar esses pensamentos agora. Primeira pergunta: quais são as evidências que apoiam essa ideia? Então, gente, isso é construído junto com o paciente. Vamos imaginar que nesse caso, uma evidência que apoia esse meu pensamento é que eu fui para abraçá-la e ela não quis me abraçar. Tá, e aí pode ter outras evidências, né? Vocês podem pensar aí. É mais fácil quando a gente está na aula presencial, que vocês podem me dar exemplos, né? Depois eu perguntar quais as evidências que apoiam essa ideia que eu tive de que ela não gosta de mim, eu pergunto também quais são as evidências contrárias a essa ideia. Bom, nem sempre vai ser fácil para o paciente pensar nessas ideias, nessas evidências contrárias. Então, precisa aí se dedicar um tempo, fazer a pergunta de maneira diferente, para identificar, para conhecer quais são as evidências contrárias. Mas vamos imaginar nesse caso, então, que a paciente diga: uma evidência contrária é que nós conversamos todo dia, pelas redes sociais, durante o tempo que estava sem as aulas presenciais. Ela conversou comigo depois dela não ter querido me abraçar, ela continuou conversando comigo, tá? Então eu vou fazendo uma listinha e tem alguns casos que a gente faz de fato uma lista escrita, né, de evidências que apoiam a ideia e de evidências que são contrárias à ideia. E aí depois eu pergunto, tá, existe uma explicação ou um ponto de vista alternativo para esse caso? Tem um outro jeito de explicar o fato dela não ter querido te abraçar na aula? Que não seja esse pensamento de que ela não gosta de você? E aí explora isso junto com a paciente, né? Vamos ver. Pode ser uma outra explicação possível de que talvez ela esteja ainda com medo do contágio, de que, né, enfim, a gente pode pensar, né, o paciente vai trazer, explorar explicações alternativas àquele pensamento. Depois, tá, se de fato esse pensamento ele é condizente, ela não gosta de mim, se ele é real, o que de pior poderia acontecer? Aí vamos ver o que o paciente revela, né? Acho que o que pior poderia acontecer é realmente ela não gostar de mim e aí, nossa, eu perder a amizade com ela. Tá, então, se é o pior que pode acontecer. Você tem outros amigos? Eu tenho outros amigos. Tá, e você pode contar com esses amigos? Posso contar com esses amigos. Se ela deixar de ser sua amiga, você acha que
como você vai se sentir? Então são perguntas que vão avaliar, que vão investigar quais as consequências, né, daquele pensamento. É justamente aquele tópico de descatastrofização. Porque às vezes, na minha cabeça, as consequências de que se aquele pensamento automático que eu tive for real, as consequências são muito catastróficas. Então, quando eu faço essas perguntas, na verdade eu estou querendo investigar quais seriam as consequências plausíveis, né? Se acontecesse o pior, né? Se aquele pensamento de fato tivesse certo, né? Se o pior acontecesse, quais seriam as consequências? E às vezes essas consequências, quando a gente investiga de uma maneira assim, elas nem são tão assim grandes quanto se imaginava no início. Nesse mesmo sentido, eu pergunto: e o que de melhor poderia acontecer? Qual seria, o que de melhor poderia acontecer? O que de melhor poderia acontecer era minha amiga vir me pedir desculpa e falar que tá arrependida e a gente fica bem. Tá. Então a gente falou do que poderia acontecer de pior e do que poderia acontecer de melhor. E qual é a possibilidade mais realista, que tem mais chance de acontecer? Então, são todas perguntas, esse item 3, né? São perguntas que vão tentar avaliar as consequências mais prováveis, né, daquela situação, evitando que ocorra para o paciente um erro do tipo catastrofização, né? Bom, outra pergunta que eu posso fazer é referente ao efeito, ao impacto do pensamento automático para a vida daquela pessoa. Então, qual é o efeito de eu acreditar no pensamento automático? Se você realmente acreditar nesse pensamento, como você se sente? O que você faz? Então, se nesse exemplo que a gente está pensando, se a paciente realmente acredita que a colega não gosta mais dela, como ela se sente? Pode ser que ela se sinta triste. Como ela se comporta? Pode ser que ela se isole, não queira mais conversar com essa amiga, toda vez que chega para aula, começa a se sentir chateada, quer mudar de lugar, não quer mais fazer grupo com aquela pessoa. Então vamos pensar quais são os impactos daquele pensamento para a pessoa. Depois, a gente pode fazer perguntas no sentido de garantir o distanciamento do paciente com o pensamento, né? Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Então, o item 5 diz respeito a o que você diria para um amigo, para um familiar, que se essa situação que você me contou tivesse acontecido com ele e ele busca você, né, para um conselho, o que você diria para esse colega? Então, é bem interessante, porque às vezes, quando você promove esse distanciamento do paciente para aquela situação, para aquele pensamento, né, para aquele problema, você garante, às vezes, uma interpretação, uma avaliação mais baseada em evidências, né? Então, é bastante interessante esse item também. E, por último, se perguntar o que eu devo fazer. Então, qual o passo a passo, qual a melhor solução daquele problema, daquela dificuldade vivenciada pelo paciente? Vocês têm um exemplo aplicado a um caso, né, ao caso da Sally, lá no texto, que eu gostaria que vocês lessem para essa aula.